Deputado Paulo Dantas, para a chamada dos senhores deputados. Tem quantos? 6, 7, 8, 9. 9 deputados presentes, senhor presidente. Opa! Então, vamos seguir. Vamos seguir. Então, havendo o número regimental, declaro aberta a sessão de dia 18. Tá, 18 de junho. Ivan, meu querido. Saudade de você, rapaz. E passo a palavra imediatamente ao nosso querido Tarcísio Sampaio Freire para a leitura das atas da sessão anterior. Ritmo normal. Ata da 43ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislatura, 19ª legislatura. Presidente, seu excelentíssimo deputado Marcelo Victor, presidente. Aos 13 dias do mês de junho do ano 2019, nessa cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 15 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Victor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Davi Davino Filho, Marcos Barbosa, Breno Albuquerque, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Dudu Ronalça, Davi Maia, Fátima Canuto, Francisco Tenório, Gilvan Barros Filho, Jairzinho Lira, Léo Loureiro, Marcelo Beltrão, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. São lidas, discutidas e aprovadas as atas da sessão ordinária anterior e da sessão solene, em homenagem aos 30 anos do Maceió Shopping. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei ordinária número 102 de 2018, sobrescrito pelo deputado Marcelo Beltrão, considera de utilidade pública a Associação Comunitária de Igreja Nova, ASCOM, encaminhado à segunda comissão, indicação número 189 de 2019, sobrescrita pelo deputado Tarcísio Sampaio Freire, indicações número 190, 191, 192 e 193 de 2019, sobrescritas pela deputada Fátima Canuto, indicações número 194 e 195 de 2019, sobrescritas pelo deputado Davi Maia, indicação 196 de 2019, sobrescrita pelo deputado Silvio Camelo, indicação número 197 de 2019, sobrescrita pela deputada Flávia Cavalcante, requerimento número 259 de 2019, sobrescrito pelo deputado Inácio Loyola, requer a realização de uma sessão especial para discussão da atual situação dos abatedouros do estado de Alagoas, requerimento número 260 de 2019, justificativa de ausência da deputada Fátima Canuto, do dia 6 e 11 do 6, requerimento número 261, justificativa também do Antônio Albuquerque, deputado, do dia 12 do 6, requerimento número 262 de 2019, sobrescrito pelo deputado Silvio Camelo, requer a designação de audiência pública para subsidiar sobre problemática da violência entre torcedores de futebol, dentro e fora dos estádios, requerimento número 263, 2019, justificativa também do deputado Inácio Loyola. Lido, discutidos e aprovado o parecer número 114, 2019, da terceira comissão, esgotada a matéria do expediente, não há oradores inscritos na hora do expediente.
encerrada a hora do expediente, passa-se a hora do dia, procedida a verificação de quórum. A número legal para deliberar. São aprovados em segundo turno os projetos de lei número 12 e 70. Mas nós vamos mudar. Digo, projeto de lei número 1272 de 2019. E em primeiro turno, projeto de lei número 76 de 2019, com as emendas modificativas e aditivas e supressivas anexas, são discutidos e encerrada as discussões em segundo turno, projeto de lei complementar número 719 e em primeiro turno, os projetos de resolução número 09, 10, 13 e 14 de 2019 e os requerimentos 252 e 253 de 2019, quando da discussão do projeto de lei número 70 de 2019. O deputado Bruno Toledo solicita esclarecimento do teor da matéria. O senhor presidente informa que já obteve um entendimento quanto à matéria. A presidência anuncia ter sobre a mesa um requerimento sem número, sobrescrito pelo deputado Davi Maia, solicitando a indicação na pauta da discussão do requerimento número 255 e 256 de 2019 e submete ao plenário que deliberar, aprovando por unanimidade. São discutidos e encerradas as discussões dos requerimentos número 255 e 256 de 2019. Encerrada a hora do dia, passa-se as explicações pessoais. Com a palavra, o deputado Marcelo Beltrão, da tribuna, orador, convida todos para a audiência pública da Comissão de Educação para discutir a continuidade do Fundeb e discorre sobre a importância do debate. Com a palavra, o deputado Davi Davino Filho. O orador faz a discussão da importância dos folguedos populares e da necessidade da preservação da grande riqueza cultural e defende o apoio do poder público aos que promovem a cultura popular e pontua as oportunidades econômicas geradas e, em parte, os senhores deputados Bruno Toledo e Silvio Camelo parabenizam e faz registro do engajamento efetivado do orador na defesa dos folguedos populares. Não há mais oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a audiência pública da Comissão de Educação para discutir a continuidade do Fundeb, a hora regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata para constar. Eu, Flávio Galindo, redator de atas, digitei. E eu, Tarcísio Freire, subscrevo. Senhor presidente, aqui coloca, senhor presidente. Em discussão a ata lida há pouco pelo nosso querido deputado Tarcísio Freire. Não havendo quem queira discutir, considero-a aprovada. Deputada Fátima, seja bem-vinda. Então, nosso querido deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente. Por favor. Projeto de lei ordinária número 103 de 2019, autor, deputado Inácio Loyola. Considera de utilidade pública a ONG Homens, Mulheres e Jovens Unidos por Jacintinho, Maceió e Alagoas. Projeto de lei ordinário 104 de 2019, autor, deputado Inácio Loyola. Considera de utilidade pública a Associação Assistencial dos Hipertensos, Diabéticos e Idosos de Pão de Açúcar. Projeto de lei ordinário número 105 de 2019, autor, deputado Cabo Bebeto. Dispõe sobre a obrigação dos pais de alunos das escolas públicas estaduais, quando seus filhos menores de idade causarem danos ao estabelecimento ou seus acessórios, indenizarem financeiramente os eventuais danos ou autorizarem
seus filhos menores a prestar serviços ao estabelecimento. Projeto de Lei Ordinário número 106 de 2019, a autora é a deputada Fátima Canuto. Institui o Programa Estadual de Segurança Pública da Pessoa Idosa, cria a Patrulha da Pessoa Idosa no âmbito do Estado de Alagoas e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 107 de 2019, a autora deputada Flávia Cavalcante, dispõe sobre a inclusão das pessoas com fibromialgia nas filas preferenciais em estabelecimento público e privado, nas vagas de estacionamento especiais e a inclusão do símbolo mundial da fibromialgia nas placas ou avisos de atendimento prioritário no estado de Alagoas. Projeto de Lei Ordinário número 108 de 2019, a autora a deputada Flávia Cavalcante, declara de utilidade pública o Instituto Maceió IZM. Senhor presidente, é o que consta no expediente. Obrigado, deputado Paulo. Nossa querida deputada Fátima, a senhora está inscrita? Por favor, a tribuna é da senhora. Nos prestigie com o vosso pronunciamento. Boa tarde, presidente Marcelo Vitor, deputadas e deputados que estão aqui presentes, funcionários desta casa e a todos que nos assistem pela TV Assembleia. As pessoas me perguntam, e já ouvi também vários amigos parlamentares perguntarem, por que gosto tanto de fazer sessão especial? E a minha resposta é, sessão especial é um instrumento para que eu consiga colocar em prática as coisas que eu já luto há muitos anos em prol dos menos favorecidos, buscando melhorar a vida das pessoas. Tudo começou com a sessão especial sobre a violência contra a mulher, onde a bancada feminina fez alguns encaminhamentos e, dentre eles, o encaminhamento ao desembargador-presidente do Tribunal de Justiça, doutor Tutimés Airan, que de pronto nos convidou para uma reunião. Dessa reunião, surgiram outras reuniões e, para nossa surpresa, ele já tinha formatado um projeto para uma Casa da Mulher Alagoana, onde vários poderíamos replicar aqui no estado de Alagoas um projeto que tem dado tanto certo e sido referência nacional, que é a Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fomos, e eu gostaria nesse momento de fazer um agradecimento especial, o apoio do nosso presidente Marcelo Vitor, com essa nossa ida a Mato Grosso do Sul, em 3 parlamentares, representando a Assembleia. Eu, a deputada Ângela Garrote, a deputada Flávia Cavalcante e, como representantes do Tribunal de Justiça, o doutor Paulo Zacarias, do Juizado da Violência Doméstica e Familiar e contra a Mulher de Maceió, e a arquiteta Juliana Pimentel e a chefe de gabinete Érica Lima. Chegando à Casa da Mulher Brasileira, fomos recebidas pela Coordenadora Especial de Políticas Públicas para a Mulher do Estado do Mato Grosso do Sul, Elza, chamada conhecidamente como Tai Loche, e pela juíza doutora Jaqueline Machado, responsável pela primeira vara de medidas protetivas do país, que funciona como porta de entrada apenas para medidas protetivas. Este projeto foi realizado pelo governo federal anterior e conta com o apoio irrestrito da Prefeitura Municipal de Campo Grande e do governo do estado do Mato Grosso do Sul, que mantém uma estrutura de 247 funcionários trabalhando 24 horas ininterruptas e com alojamento que serve de casa de passagem, onde as mulheres vítimas de violência permanecem por um prazo de 48 horas. E tudo isso dá certo porque é administrado através do colegiado gestor,
tendo como finalidade principal proteger e acolher a mulher vítima de violência, consolidando assim a Lei Maria da Penha na cidade de Campo Grande. Esta Casa da Mulher Brasileira conta com acolhimento e triagem, apoio psicossocial, defensoria pública, promotoria especializada, juizado especializado em violência doméstica e familiar, delegacia especializada de atendimento à mulher, serviço de promoção da autonomia econômica e patrulha Maria da Penha, que em Campo Grande funciona através da Guarda Municipal. Foi uma viagem muito produtiva e não temos a menor dúvida que este projeto, que já foi acolhido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, será também acolhido pelos poderes legislativo e executivo do nosso Estado. Com certeza, será um diferencial na prevenção, no acolhimento e nas diretrizes traçadas daqui para frente em defesa da mulher alagoana. Na semana anterior, participamos também de uma assembleia da Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer, que coincidentemente ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ressaltamos que temos a participação em 22 estados do Brasil e naquela oportunidade nos reunimos abordando vários temas, inclusive a necessidade de que os nossos deputados federais, que já fazem parte das comissões relacionadas ao câncer, tenham um olhar especial sobre o tema. Salientamos também a importância dos senadores do Estado de Alagoas votarem a favor e sem emendas do PL 143/18, a fim de que os pacientes tenham o diagnóstico precoce em 30 dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável, trazendo celeridade ao tratamento de neoplasia maligna, ocasionando grandes benefícios ao paciente, aumentando as chances de cura e reduzindo o custo do tratamento. Importante salientar que esses dias não podem ser ultrapassados para as crianças, visto que, nas crianças, o câncer é muito mais agressivo e exige um tempo muito mais célere do diagnóstico para o início do tratamento. Naquela oportunidade, discutimos o nosso projeto da campanha Preciso Viver 2020, que ocorrerá em abril de 2020, cujo tema será Controle do Câncer é Prioridade. E como subtema, promover o controle do câncer nas agendas brasileiras como prioridade. E ainda fomos à audiência pública em Brasília a convite da deputada Tereza Nelma, onde participamos de uma audiência na Câmara Federal, a fim de discutir política nacional de prevenção e controle do câncer. Na oportunidade, fizemos o uso da palavra e lembramos aos presentes que naquele momento estava acontecendo a Assembleia Mundial da Saúde, organizada pela OMS, e o tema era bem sugestivo, deputado Inácio. Além das manchetes, o que será necessário para enfrentar o crescente impacto do câncer? Quando a gente sabe que o câncer deve ser priorizado, uma vez que é a segunda maior causa morte no mundo, e que a descoberta tem que ser a cobertura universal de saúde, e pressupõe que todos os indivíduos recebam os serviços de saúde, serviços essenciais e de qualidade, iniciando-se pela promoção à saúde, diagnóstico precoce, tratamento em tempo hábil, reabilitação e cuidados paliativos. Precisamos de políticas públicas mais estruturadas, duradouras e a longo prazo. Nós não podemos esquecer que precisamos ter indicadores confiáveis, acesso a obter o diagnóstico precoce, oficinas de planejamento. Lembrando que Alagoas é um dos estados mais pobres do país, onde 90% dos alagoanos e das alagoanas dependem do sistema SUS para se tratar.
Neste contexto, precisamos que o governador do nosso estado, sempre tão preocupado com a saúde de Alagoas, tenha um olhar especial sobre o câncer e acolha o nosso anteprojeto de lei, já protocolizado nesta casa, utilizando-se dele para criar núcleos de prevenção e diagnóstico precoce oncológicos para pacientes da rede hospitalar do estado de Alagoas. Também com outra finalidade, que é organizar e capacitar as unidades básicas de saúde para a detecção precoce de vários tipos de câncer, inclusive com a criação de um protocolo a ser seguido, estendido às demais doenças. Precisamos de indicadores e, com eles, priorizar ações através dos dados e que a nossa voz ecoe nos corações dos nossos gestores. Muito obrigada, presidente, pela oportunidade e dizer que a nossa visita a Campo Grande, eu não tenho a menor dúvida que será um divisor de águas na luta a favor da mulher alagoana. Sem dúvida. Muito obrigada. Parabéns. Nós que agradecemos a senhora por nos representar tão bem. Deputado Inácio, Vossa Excelência queria partilhar, deputada? Um momento, deputada, por favor. Deputado Inácio. Vossa Excelência iniciou dizendo que as audiências públicas é um grande instrumento que o parlamentar usa para discutir, trazer os problemas do seu município, do seu estado, do seu país. E Vossa Excelência tem um trabalho em menos de 5 meses como deputado estadual. Quero parabenizar Vossa Excelência e, evidentemente, dizer que Vossa Excelência traz para essa casa grandes temas que, evidentemente, afligem muito o alagoano e o alagoano. E, por conta disso, eu quero parabenizar a atuação de Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, eu quero aqui também aproveitar essa parte e dizer que o setor público agrícola de Alagoas perdeu, no último domingo, um dos grandes técnicos, José Antônio dos Santos, engenheiro agrônomo, ribeirão pretano, chegou aqui em 1978 para desempenhar um papel à frente de um programa da Sudene Polo Nordeste, Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste. Aqui casou, aqui construiu família e foi sepultado ontem, mas que a verdade, eu, em nome aqui do CREA, da Frente Parlamentar de Engenharia, à frente dos servidores do setor público agrícola de Alagoas, venho registrar com muito pesar o falecimento do nosso colega José Antônio dos Santos, conhecido por toda Alagoas, por Zeca. Mas quero dizer, senhor presidente, que ontem ele foi sepultado no Cemitério da Piedade. O Cemitério da Piedade é um problema sério, senhores deputados. O enterro foi antecipado 1 hora, o sepultamento, por conta do risco que corre aquela pequena igreja, aquela pequena capela. Eu faço um alerta ao Corpo de Bombeiros, à Defesa Civil, que faça urgentemente uma fiscalização naquele prédio, naquela igreja do Cemitério Piedade. Pode acontecer a qualquer momento uma tragédia por conta do estado de deterioração que se encontra aquela igreja. Quando chovia, molhava tudo, as paredes. Ou seja, é uma coisa, deputada Fátima Canuto, extremamente preocupante. Como é competência da Prefeitura de Maceió, é necessário urgência, urgentíssima, no sentido de se fazer essa fiscalização, tanto no cemitério e, em particular, a capela do Cemitério da Piedade, aqui no bairro do Prado de Maceió. Mas agradeço a oportunidade, parabenizo Vossa Excelência, deputada Fátima Canuto, e gostaria, senhor presidente, que constasse nos anais desta casa o falecimento desse grande engenheiro agrônomo, grande amigo dos alagoanos, José Antônio dos Santos,
o Zeca que eu conheci. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Inácio. Obrigada, deputado, pela parte. Dizer que me solidarizo à família do engenheiro Zeca e dizer também que meu pai está sepultado no cemitério da Piedade e realmente precisa de um olhar especial. Estive há alguns dias lá, também no sepultamento, e é preciso um olhar especial para que a gente cuide das pessoas que foram tão caras a gente e a família da gente. E, mais uma vez, agradecer, senhor presidente, pela oportunidade de nos ter concedido a palavra. Obrigada. Obrigada, deputado. Obrigado, deputada. Solicito que conste em ata a manifestação do deputado Inácio e pesar pelo passamento do engenheiro José Antônio dos Santos. Não é isso, deputado Inácio? José Antônio dos Santos. Vamos ao nosso querido deputado Cabo Bebeto. Vossa Excelência tem a palavra, é hora do expediente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas da casa, funcionários aqui da Assembleia. Presidente, gostaria de abordar algumas situações que vêm chamando a atenção da população e eu venho constantemente sendo abordado por eleitores e seguidores. E a gente precisa tocar nesses assuntos aqui. Sobre a questão dos motoristas de aplicativo, né, que só podem conduzir carro, só podem trabalhar se o carro for registrado. Até ontem circulou um vídeo, aparentemente de um motorista reclamando da prefeitura que houve uma mudança, que tem uma lei nova que vai restringir que o motorista de Uber, por exemplo, de aplicativo, só pode conduzir o carro que tiver em sua propriedade, o que não existe. A lei foi publicada ontem, eu junto com a assessoria, a gente deu uma estudada nessa nova lei e quero aqui informar os senhores. Consultei também hoje a SMTT, entrei em contato com o Antônio Moura, falei com a assessoria dele e realmente não é obrigatório. Existem outras mudanças que certamente os motoristas de aplicativos não gostaram, mas essa em específico, que está sendo muito divulgada, ela não existe. O condutor, o motorista pode ser uma pessoa e o proprietário pode ser outro, o carro pode ser locado, o carro pode ser do seu pai ou da sua mãe. Então, pelo menos esclarecer isso aí, que era uma coisa que a população vinha reclamando e vinha me cobrando. A resposta é essa: você pode sim dirigir o carro de outro proprietário. É só preencher o cadastro que tem lá, que não tem problema nenhum. A questão também é sobre um vídeo, né, alguns vídeos que circularam nesse domingo, né, sobre aquela questão da lagoa, né? Vídeo à parte, então vou interromper aqui, se você deu a parte aqui, o deputado Davi Maia. Antes que você entre no outro tema, realmente está tendo um desentendimento, porém, tem que algumas coisas ficarem claras. Eu tenho me dedicado a estudar bastante essa lei, fui à Câmara de Vereadores, pedi aos vereadores que não aprovassem, mesmo sendo da base de apoio, admirando o trabalho do prefeito Rui Palmeira, é uma lei que eu discordo 100%. Fui na Câmara de Vereadores e não consegui convencer os vereadores. Os vereadores aprovaram a lei. Como deputado eu não posso entrar com um ADIM, teria que ser a mesa, eu não quis também, presidente, dar esse trabalho à mesa. Procurei a Defensoria Pública e procurei a OAB e o Ministério Público Estadual. O meu gabinete fez um estudo completo. Tem algumas coisas na lei que é assim, absurda. Ela cria uma taxa. Ela sobretaxa. O motorista do Uber já paga IPVA. Então ele não deveria pagar mais uma taxa para manutenção de vias. Porque senão daqui a pouco o Poder Público vai querer cobrar a taxa de manutenção de via do motoboy, do fretista, de todo mundo que usa seu carro para trabalhar. Segunda questão, o decreto, que é esse decreto que está gerando toda essa... O decreto entra em detalhes que não está aprovado na lei. O decreto é pior do que a lei. Essa questão que você falou que o carro, isso é verdade. Porém, no entanto, se você é um pai de família, vamos dizer, você tem 2 filhos, você tem 2 filhos. E não, três. E os seus filhos querem fazer um bico de Uber para ganhar o dinheiro dele no final de semana, qualquer questão. Se o seu carro estiver cadastrado no nome do seu filho mais velho, o seu filho mais novo não poderá cadastrar o mesmo carro. Então isso é um absurdo. É um absurdo por 2 motivos. Primeiro, porque a lei não fala, então o decreto não poderia regulamentar uma questão que não está na lei. E segundo, porque a gente está indo de encontro à inovação. Num período desse,
de desemprego, num período desse que a gente tanto quer que as coisas aconteçam, a gente não pode estar restringindo o direito do cidadão de inovar e de buscar o pão de cada dia. Ainda bem que você trouxe esse assunto, mas hoje mesmo conversei com o doutor Ricardo Melro. Ele iria entrar com um ADIM só contra esse artigo da lei, mas agora eu acho que a Defensoria vai trabalhar para derrubar a lei toda. Inclusive, hoje passei ao doutor Ricardo Melro alguns contatos de motoristas por aplicativos para que a gente, e acho bom, inclusive essa casa, através da Comissão de Ciência e Tecnologia, que é até presidida pela deputada Fátima, também se manifestar sobre esse tema. Mas era isso, deputado, e muito obrigado pela parte. Bom, muito bem colocado. Se está na mão da Defensoria, o defensor público Ricardo Melro é alguém que eu tenho muita confiança, é muito competente e certamente ele vai dar o encaminhamento necessário para esse caso. Bom, como eu vinha falando, né, domingo acho que todo mundo recebeu aqui algumas imagens lá da lagoa, onde peixes boiavam, tentavam respirar e morriam, né? Tinham vários pescadores recolhendo os peixes. Eu pesco às vezes na lagoa, eu ando ali, trabalhei naquela área ali e soube de vários relatos de pescadores que não sabem o que fazer agora diante daquela mortalidade ali, mortandade, de quando vai recuperar aqueles peixes. E aí eu entrei em contato com o pessoal da UFAO, né, para saber o porquê daquilo ali, já que houve um texto que circulou também na segunda-feira, ontem, explicando aquela situação, né? E aí eu dei entrada hoje, requeri uma sessão especial para discutir o problema da orla lagunar, já que existe desde 2012 um projeto para isso, que não foi colocado em prática, que certamente vai ter que ser, deputado Inácio Loyola, ajustado, né? 2012 para cá, a situação certamente piorou, mas é possível sim salvar a lagoa, é possível sim salvar as pessoas que vivem da lagoa. É uma entrada da cidade, é importante para o nosso turismo, para a nossa economia, para o nosso meio ambiente. Então, assim, a sessão já está agendada, presidente, para o dia 30 do mês de agosto, e espero que a gente consiga, através de todos os entes que podem tratar desse assunto, e essa Assembleia, de forma muito prática, possa ajudar a solucionar, porque isso houve ano passado e agora de novo. Então, a gente não pode estar vendo ali aquele ganha-pão e aqueles animais morrendo, e é um prejuízo imensurável e que a gente, enquanto puder corrigir, a gente tem que correr atrás para corrigir. Mas agora eu cedo a parte ao deputado Inácio Loyola. Deputado Bebeto, é de grande importância essa audiência pública. Nós não sabemos aproveitar as potencialidades, as riquezas que Alagoas tem. E as duas lagoas, principalmente, a Manguaba, Mandaú e a Mandaú, são riquezas, tanto para a questão do turismo, como para a questão da pesca. E estão entregues às baratas essas duas lagoas. Eu comparo essas duas lagoas passando por um processo de degradação, como está o Rio São Francisco. Eu costumo dizer que Pitu, no Baixo São Francisco, era como limão. Como? Pitu crustáceo. Você chega em qualquer bar desse país, você pede uma dose de cachaça, a dose vem acompanhada de um limão. Nós lá tínhamos com tanta fartura Pitu, que quando você pedia uma dose de cachaça, naquela época Pitu, Mucuri, Serra Grande, se acompanhava com um Pitu crustáceo. Nós temos aqui nessas lagoas potencial enorme. Por exemplo, Pilar era a capital brasileira do bagre. Se existia o Festival do Bagre. E essas espécies estão todas desaparecendo. Nós precisamos nos preocupar demais com isso. Eu costumo dizer que o baiano tem um fanismo tão grande pelo seu estado que eles cantam a Lagoa do Abaeté, que você pensa que é uma coisa inusitada. Eles cantam aquelas praias que não tem beleza nenhuma, que você fica encantado. E nós que temos esse potencial enorme, norte, sul, leste e oeste, principalmente aqui na nossa capital, essas duas lagoas, e não exploramos isso turisticamente, eu vou dizer, eu fico por demais triste
em saber que a gente não está aproveitando essas grandes riquezas que o estado de Alagoas tem. E aliado a isso, o grande agravante é a poluição em que elas se encontram. Diante disso, nós estamos perdendo essas riquezas, essas grandes dádivas que Deus deu ao estado de Alagoas. Eu acho extremamente importante essa audiência pública, deputado, e com absoluta certeza, nós temos que conscientizar a população alagoana no que diz respeito à importância dessas lagoas para a economia do estado. Muito obrigado e meus parabéns. Muito obrigado, deputado Inácio Loyola. Agora concedo a parte ao deputado Davi Maia. Deputado Bebeto, também outro tema de extrema importância que Vossa Excelência traz. No dia de ontem, do ocorrido, desde ontem na verdade, ontem foi segunda, no dia de domingo, eu venho entrando em contato com o Instituto do Meio Ambiente, com o secretário Matheus Gonzalez de Meio Ambiente, que é um dos melhores técnicos que nós temos no estado, é secretário de Meio Ambiente lá de Marechal Deodoro, e com o prefeito Cacau. E o Matheus me passou uma nota técnica da UFAO da primeira mortandade de peixes que houve. E essa nota técnica, ele fala da questão da lagoa, da questão da caracterização da condição de eutrofização, apresenta eventos regulares de floração de algas, e a UFAO, através do CNPq, vem estudando há muito tempo. E a grande questão é que, desde quando começou a estudar a esses acontecidos na Lagoa Mundaú e Manguaba, nunca foi visto. A campanha realizada no final de março de 2019, foi a última mortandade de peixe, revelou a maior floração de algas já registrada desde o início do projeto de pesquisa, onde em alguns pontos a concentração de clorofila, pigmento presente nas algas, registrada em 250 microgramas por litro, quase 4 vezes acima do limite para o ecossistema aquático hiperotrófico, estado trófico extremo. Esse processo de eurotrofização associado a eventos da floração de água na Laguna Manguaba favorece a produção de matéria orgânica, produzida autóctone, produzida internamente, a qual vem se sedimentada no fundo do ecossistema aquático devido à mortandade de águas, que são seres de ciclo de vida curto. Quando vem uma grande chuva ou uma grande enchente, ocorre que essas algas levantam, ocorrendo essa mortandade. O que é um fator natural, porém o que não é natural é a grande proliferação dessas algas, o que se dá justamente devido à grande grande quantidade de matéria orgânica descartada dentro da lagoa. E isso basicamente é por conta da falta de saneamento básico que temos no nosso estado. A grande quantidade de esgoto que estão sendo jogados in natura nos rios Paraíba e Mundaú e diretamente na lagoa. Por isso, queria que Vossa Excelência coloque tanto a CELM, todo mundo que faz parte do comitê da CELM como convidado da sua sessão pública, tanto quanto o secretário Matheus Gonzalez, lá de Marechal Deodoro, e a Universidade Federal, para que eles possam dar essa palestra aqui na Assembleia. É de causa natural, porém isso está sendo intensificado, estimulado por uma falta de tratamento de esgoto. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado Davi Maia. A assessoria já anotou, e agora eu concedo a parte ao deputado Francisco Tenório. Deputado Cabo Bebeto, eu também parabenizo Vossa Excelência por trazer esse tema a esta casa e pela iniciativa de convocar essa sessão especial para debater as lagoas Mundaú e Manguaba. Fiquei triste ao ver os vídeos que nos passaram com aquela mortandade de peixes. Sei que tem as questões naturais, como explicou o deputado Davi Maia, mas tenho certeza de que a causa maior dessa mortandade são as questões externas, que são trazidas pelas chuvas.
que sejam de tibornas, dejetos, esgotos a céus abertos. Quem anda pelas lagoas percebe em determinados pontos canos de esgotos jogando dentro da lagoa. Então é preciso realmente que se debata bem essa causa, e eu quero sugerir a Vossa Excelência que convide também a Marinha do Brasil, representação de Alagoas, para que participe dessa sessão, porque há um outro fato também que se chamar a atenção. A Marinha faz a fiscalização do tipo de embarcações que ali transitam, se o pessoal está devidamente habilitado, se as embarcações estão registradas, mas não faz, vamos dizer assim, a fiscalização de empecilhos que se tem nos canais de trânsito dessas navegações. Então ela tem que assumir o ônus e o bônus da sua função. Então se convida também a Marinha do Brasil para que a gente tire essa dúvida de a quem cabe a competência de fiscalizar também a área de trânsito das embarcações que por ali habitam. Muito obrigado, deputado. Excelente ideia, deputado. A gente vai fazer isso, viu? Tenho certeza. Bom, por fim, presidente, hoje é dia do orgulho autista, né? É muito importante a união de todos para que possamos viabilizar melhores condições de vida, tanto para as pessoas que possuem o transtorno, quanto para seus familiares. Por isso eu apresentei indicação ao governador com uma minuta de lei em anexo para que funcionários públicos que tenham dependentes com autismo tenham redução em sua carga horária. Assim, parabenizo aos pais e responsáveis por pessoas com autismo pela sua incansável luta diária junto com seus dependentes. Vocês são heróis. Então, senhor presidente, avisar a todos os deputados que fazem parte da comissão do Pinheiro, que aproveite esse momento para convocar os integrantes da comissão do Pinheiro para uma reunião na próxima terça-feira, dia 25, às 9h30, pontualmente aqui no plenarinho desta casa, para discutirmos algumas ações para aquele bairro, juntamente com a Defesa Civil Municipal e Estadual. Tranquilo? Por hoje será isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Nosso deputado Davi Maia. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, presidente, dia de hoje é o dia 18 de junho e eu, como ribeirinho do Vale do Paraíba, não poderia nunca deixar de, estando nessa casa, registrar o aniversário de 9 anos da grande catástrofe que tivemos nos vales do Mundaú e no Vale do Rio Paraíba. Senhor presidente, me lembro muito bem, às 2h da manhã, chegando em Quebrangulo, estava tudo escuro, apagado, quase que eu não consigo atravessar a ponte do rio em Atalaia, do Rio Paraíba. E quando cheguei em Quebrangulo, deputado Léo Loureiro, a água já batia mais de 7 metros. E a gente sabe dessa profundidade por conta do nosso mercado das carnes lá em Quebrangulo, que já estava por debaixo d'água. Dormimos no carro, na calçada, naquela época, sem conseguir descer a ladeira da igreja. E o que nós encontramos, senhor presidente, no outro dia, foi uma cidade devastada. As águas do Rio Paraíba tinham varrido a cidade de Quebrangulo do mapa. O que não causou surpresa pelo impacto foi que no outro de manhã a gente conseguiu identificar que não era só Quebrangulo que estava naquele problema. Tivemos enchentes em Paulo Jacinto, em Cajueira, em Capela, em Viçosa, em Atalaia, em Branquinha, São José da Laje, Bateguara, em Jacuípe, em Jundiá, no Rio Jundiá. Tivemos em Rio Largo, em São José da Laje. Tivemos enchente nas maior parte das cidades que magiavam ou que fazem parte da bacia hidrográfica do Rio Paraíba e do Rio Mundaú. Daquele tempo, e tem aqui que ser registrado a presença do ex-presidente Lula, que esteve em Alagoas em tempo, liberando créditos superior a 1,7 bilhão de reais. Eu digo isso, deputada Jó, sem nenhum constrangimento, e nunca vi na história
tanto dinheiro em tão pouco tempo ser liberado. Foram 17.438 casas construídas durante esse processo. Foram construídas estradas, foram construídos pontes, mas muito do que foi planejado, deputado Paulo Dantas, ainda não foi feito. A exemplo do hospital de Paulo Jacinto, do matadouro de União dos Palmares, do matadouro de Quebrangulo, dos prédios administrativos da Prefeitura de Branquinha e de várias outras cidades que tiveram seus estabelecimentos públicos destruídos. Postos de saúde foram construídos, PSFs foram construídos, mas os grandes hospitais não foram refeitos. Mas tudo isso, deputado Marcelo Beltrão, não é tanto o problema. Tudo o que falta ainda ser construído, porque essas cidades continuaram vivendo, como Santana do Mundaú, que foi uma das mais destruídas naquela época. O grande problema é que, historicamente, a cada 10 anos, nós vivemos um período de enchente no estado de Alagoas. Ontem mesmo, quando eu voltava de Minador do Negrão, o Rio Paraíba já botava muita água. E só fazem 9 anos. Esse ano nós não teremos enchente, com a graça de Deus. Mas em 2020, com as terras encharcadas, porque o inverno será rigoroso, em 2020, com muita água, nós correremos, deputado Chico Tenório, o risco de mais uma vez, na nossa região, nós termos as nossas cidades, o nosso comércio, a nossa agricultura prejudicada. E tudo isso porque até hoje não foi feito o plano de combate a enchentes no estado de Alagoas. O problema não é só do governo Renan Filho, esse problema é mais antigo, começa no governo Theo Vilela. São 10 anos de descuido com a população ribeirinha. O que nós temos na nossa cidade são alarmes que irão apitar na hora que a cidade encher de água. Mas aí será tarde, deputado Inácio Loyola. Aí será tarde, só dará tempo de ver o filme que eu já vi pelo menos 3 vezes na minha vida. O povo botando a mala nas costas e correndo. Aquela desgraça, porque todas as cidades, as suas margens, já foram reconstruídas, já construíram casas de novo à beira dos rios. Aquela desgraça vai se repetir. E nós não temos, até o exato momento, nenhuma política pública de Estado para combater as enchentes. Eu perguntei aqui na última sessão pública ao representante da Secretaria de Infraestrutura, superintendente de Infraestrutura, sobre o plano, que foi gasto muito dinheiro, especialmente o projeto de bacias de contenção. Então, são 4 no Rio Paraíba e 4 no Rio Mundaú, que estão projetadas. Eu perguntei ao superintendente quando é que o projeto vai iniciar. Ele disse que não tem verba, não tem recursos. Esta casa vem, ao passar dos anos, e já tem mais um PL para entrar em votação, autorizando empréstimos do governo do Estado para obras de infraestrutura. E esta obra, que terá um impacto absurdo na economia, porque além de proteger os municípios das enchentes, além de proteger, de ser um seguro que esses municípios terão, ainda as barragens poderão ser utilizadas para irrigação, para agricultura. Esta obra não entra na pauta, deputado Silvio Camelo, do governo do Estado. E como eu disse, não só desse governo, do anterior também. Esse projeto foi pago, se o espírito não me engana, deputado Chico Tenório, 8 milhões de reais no projeto. E a execução, até hoje, ninguém está preocupado. Então eu peço que se registre nessa casa o aniversário, inclusive os pêsames, as 9 mortes que tivemos naquela época, 9 anos atrás, e que também o governo do Estado seja sensibilizado, porque o governador também é de Murici, também sofreu na pele
os embates da enchente. Eu peço que de uma vez por todas esse Estado pense em uma maneira de evitar mais enchentes, mais catástrofes nos rios Paraíba, Mundaú e também no rio Jacuípe. Mas eu queria conceder uma parte ao deputado Francisco Tenório. Deputado Davi Maia, eu agradeço antecipadamente a concessão da parte de Vossa Excelência e me solidarizo com o pronunciamento, como ribeirinho que também sou e que vivenciei essa fase, esse momento triste para Alagoas, para os alagoanos especialmente das margens do rio Paraíba e rio Mundaú. E aproveito, deputado, para registrar que apesar dos milhões que Vossa Excelência disse que veio para Alagoas e houve a invasão e consequente destruição futura de alguns matadouros, hoje matadouro é uma necessidade em Alagoas. Os abatedouros de animais que foram destruídos nos municípios, mas não foi reativado de forma legal que atenda o abate de animais no estado. Tanto é que hoje na nossa região não tem sequer um abatedouro funcionando. E assim sendo, vários animais chegam às feiras públicas abatidos clandestinamente debaixo das jaqueiras, das mangueiras da vida por aí. Então fica esse registro para que seja o Estado de Alagoas, o governo, tome providências quanto à construção dos matadouros que são necessários para uma boa produção do alimento de origem animal levado à mesa do alagoano. Quero também registrar, deputado, que apesar desses milhões que foram investidos, existe um hospital na cidade de Paulo Jacinto que foi construído com recurso desse dinheiro e nunca sequer foi terminada a sua construção. Está lá um elefante branco em Paulo Jacinto e eu não sei de quem é a responsabilidade. Quem é o responsável pelaquela construção? Sei que é preciso se concluir a construção daquele hospital para que a região tenha o direito a ver o dinheiro público sendo bem empregado, porque ali já é passivo de uma ação de responsabilidade administrativa, porque é dinheiro público que está há 9 anos começado uma obra sem terminar e uma obra de carência para a população. Fica esse registro para que a gente procure saber de quem é a responsabilidade pela conclusão das obras do Hospital de Paulo Jacinto. Senhor deputado, Vossa Excelência tem toda a razão. Na época vieram recursos para a construção de 2 matadouros, um em Quebrangulo e um em União dos Palmares. O governador da época achou melhor não executar as obras, transferiu recursos para estradas, pontes e outras coisas, e o governador preferiu construir o matadouro de Viçosa, que não terminou, nem ele, nem o atual. E o Hospital de Paulo Jacinto, enquanto o Estado não entrega, continua sendo de responsabilidade do Estado ou de irresponsabilidade do Estado, porque já está lá há bastante tempo, aquele esqueleto branco, muito tempo feito, sem nenhuma posição. Mas gostaria de passar uma parte à deputada Cibele Moura. Deputado Davi, é só para fazer o registro de que na semana passada estive com o secretário Alexandre Aires, estive com o prefeito Marco Lisboa. A gente está cobrando que esse hospital saia o mais rápido possível. A população não aguenta mais esperar. A população não pode mais esperar. A gente não pode ter um elefante branco no meio de uma cidade como de Paulo Jacinto. Então, me uno a Vossas Excelências na cobrança para que esse hospital seja feito o mais rápido possível. O prefeito Marco, que é um grande amigo, vem me cobrando muito. Então, meu mandato está lutando para que a gente consiga que esse hospital saia o mais rápido possível. Obrigado. Muito obrigado, deputada Cibele Moura. Apesar de eu não achar o prefeito Marco muito amigo, mas eu também me uno a Vossa Excelência e acho que aquele hospital tem que ser concluído. Temos que nos unir para finalizar o Hospital de Paulo Jacinto, porque realmente é um absurdo. E eu poderia muito bem, presidente, dizer que a culpa é do prefeito Marcos, mas não é. Nesse caso, ele é inocente e está pagando muito pela responsabilidade do Estado de não alocar os recursos necessários e não concluir a obra.
Mas, senhor presidente, essas eram as minhas palavras, que fiquem aqui registrado 9 anos das enchentes do Rio Paraíba e Mundaú, e que o governo coloque no seu orçamento o projeto de contenção das enchentes, projeto de prevenção à enchente. O Rio Paraíba, o Rio Mundaú clama por isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência e parabenizo pelo tema. É uma obra de infraestrutura importante para salvar vidas, inclusive. Deputada Ângela, Vossa Excelência, se quiser falar agora, tem 5 minutos. Ou depois, pronto, então transferida a deputada Ângela para as explicações pessoais. Deputado Paulo, verificação de quórum, por favor. 21 deputados presentes, senhor presidente. Então, havendo o número, nós vamos ao nossa ordem do dia. O item 1 é a votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 70/2019, de autoria da senhora deputada Jó Pereira. Revoga a lei complementar número 30, de 15 de dezembro de 2011. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Ainda no item 1, emenda modificativa número 1, de autoria também da senhora deputada Jó Pereira. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2. Projeto de resolução número 9/2019. Votação em primeiro turno. Autoria da senhora deputada Fátima Canuto. Concede encomenda Lê do Ivo a Maria Luciene da Silva Siqueira, Sil da Capela. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3. Projeto de resolução número 13/2019. De autoria do senhor deputado Cabo Bebeto. Concede medalha de mérito Tavares Bastos ao professor Abel Galindo Marques pelos seus relevantes serviços prestados. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 4. Projeto de resolução número 14/2019, de autoria do senhor deputado Francisco Tenório. Concede comenda jornalista Audálio Dantas a Roberto Nascimento Lopes. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 5. Projeto de lei número 74/2019, de autoria do senhor deputado Dudu Ronalds. Concede o título de cidadão honorário do estado de Alagoas ao senhor Fábio Michei Costa da Silva. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 6. Projeto de lei número 80/2019, de autoria do senhor deputado Ricardo Nezinho, institui o Dia das Associações Antialcoólicas e de combate a outras drogas no estado de Alagoas. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 7. Requerimento número 253/2019, de autoria da senhora deputada Jó Pereira. Requer a mesa na forma regimental que seja marcada uma sessão especial com o tema trabalho infantil, possíveis causas e o porquê da subutilização da lei de aprendizagem em Alagoas para o dia 19 de junho de 2019, às 8 horas. E que essa audiência já estava marcada para o dia 13 e transfere para o dia 19. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 8. Item 8. Projeto de lei número 76/2019, de origem governamental, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do orçamento, LDO, em discussão. Encerro a discussão. Item 9, projeto de lei número 83/2019, autoriza o Poder Executivo a abrir ao orçamento vigente crédito suplementar em favor da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, no valor que mencione da outras providências. Em discussão. Encerro a discussão. Extra pauta. Requerimento do deputado Silvio Camelo. Requer uma sessão extraordinária para apreciação do projeto de lei número 76/2019, LDO. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então, convocarei uma sessão extraordinária imediatamente ao término dessa. Deputada Ângela, Vossa Excelência deixa para falar na próxima sessão? A senhora é um anjo. Então, com o declínio da deputada Ângela, encerro a presente sessão e já convoco uma imediatamente ao término dessa.
Deputado Paulo Dantas, verifica chamada dos senhores deputados. 21 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número, declaro aberta a primeira sessão extraordinária do dia 18 de junho. Deputado Silvio Camelo, para a leitura da ata. Não há ata, senhor presidente. Não havendo ata, passo o deputado Paulo Dantas para a leitura do expediente. Continuamos com 21 deputados presentes, senhor presidente. Deputado Paulo Dantas, competentemente, já passou para a verificação de quórum. Então, havendo o número regimental, em votação, projeto de lei número 76/2019. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, emenda modificativa número 1. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pois não, deputado? De quem é a autoria, presidente, da emenda? Da comissão. Todas as emendas foram acolhidas pela comissão, todos os interesses dos deputados foram acolhidos. Em votação, a emenda aditiva número 2. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda supressiva número 3. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputada Ângela, Vossa Excelência é a dona da tribuna. Senhor presidente, deputados aqui presentes, eu só queria registrar aqui, Marcelo, um amigo nosso lá da cidade de Palmeira dos Índios, que toma posse amanhã em Brasília. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, gostaria de registrar a posse do novo reitor do Instituto Federal de Alagoas, IFAL, Carlos Guedes. A posse ocorrerá amanhã em Brasília, às 10 horas, com a presença do ministro da Educação. Guedes foi eleito em dezembro de 2018, após processo eleitoral para a escolha do titular da instituição e de mais 15 diretores gerais de campo. Natural da Paraíba, o novo reitor é engenheiro eletricista, advogado e exerce atualmente o cargo de pró-reitor de desenvolvimento institucional. Eventualmente é reitor substituto. Há 24 anos é professor do Instituto Federal de Alagoas, por coordenador do curso e diretor do campo Palmeira dos Índios por 2 gestões. Ano passado, o IFAL Palmeira fez 25 anos de história. Desde então, Palmeira dos Índios passou a ganhar um centro de educação que beneficiaria não apenas os jovens do município, mas toda a comunidade de cidade circunvizinha, através da oferta dos cursos técnicos em edificações e eletrotécnica. Durante sua administração, a unidade do Agreste Alagoano ganhou visibilidade nacional ao emplacar 2 projetos estudantis, no quadro Jovem Inventores, que integrou o programa Cadeirão do Hulk, da Rede Globo de televisão, em dezembro de 2013. O Instituto Federal de Alagoas possui 16 unidades, além da reitoria em Maceió, mais de 20 mil alunos matriculados e quase 2 mil servidores. Portanto, parabenizo meu amigo particular e professor Carlos Guedes, reafirmando nosso compromisso de continuarmos essa luta em prol da expansão e do fortalecimento da educação profissional em Alagoas. Muito obrigado. E aqui também, presidente, eu registro hoje com o maior prazer o aniversário do meu filho, Theo Garrote, meu filho caçula, que hoje está completando 30 anos de idade. E para mim é um orgulho ser mãe do Arlindo, do Toninho e do meu caçula Theo, que hoje completa os seus 30 anos. E para mim é um orgulho, ele não está aqui em Maceió, mas eu disse a ele que hoje eu parabenizava ele na tribuna desta casa. Muito obrigado e boa sorte a todos.
Muito obrigado, deputada. Meus parabéns para a Theo também. Vamos providenciar a cópia do seu discurso, para a senhora deixar lá, dá a ele. E parabéns para o professor Carlos Guedes. A Assembleia torce para que ele tenha um mandato produtivo à frente do IFAL. Não há mais oradores inscritos. Faculto a palavra a quem queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, convoco os senhores deputados para amanhã, horário regimental. Deputada Jó, pois não? Oi? Boa tarde, senhor presidente, Boa colegas tarde. deputados e deputadas. Eu gostaria de, conforme o artigo 61, parágrafo 2º, pedir, requerer que o projeto de lei ordinária 45/2019 fosse distribuído para apreciação da Comissão da Mulher, criada por esta Casa neste ano, tendo em vista que o mesmo altera a competência material e a denominação do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher de Arapiraca. Então, como trata da temática, interfere na condição, na estrutura de análise judiciária dos processos de competência do juizado da mulher, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência e a todos os membros da mesa diretora que o presente projeto de lei fosse distribuído para apreciação da Comissão da Mulher. Antes de deferir o pleito da senhora, deixe-me fazer uma consulta para saber quantas comissões Pronto, então já está deferido. Okay? Obrigado, deputada. Pode contar. O projeto chegará lá, o quanto antes. Abandonou? Amanhã? Bronzeado, né? Foi para a praia, não foi? Por isso que você viu os peixes lá na... Hã? Você e o Bebeto foram passear e viram os peixes, irmã? Bom, então não temos mais oradores inscritos. Convoco os senhores deputados para amanhã, horário regimental. Agradeço a presença de todos. Um abraço especial ao deputado Dudu Ronaldo, que chegou atrasado. Deputado Marco Barbosa estava ali. Deputado Galma Novaes. Deputada Jó nunca chega atrasada, sempre pontual. E até amanhã. Encerro a presença. Obrigado pela presença.